A lei da atração nos ensina que somos energia vibracional, que atraímos aquilo que emitimos. Se isso é verdade, então somos mais do que carne, mais do que tempo, mais do que memória. Somos consciência. E consciência não morre, ela apenas muda de forma. A morte, dentro dessa visão, não é interrupção, é transição. Não é castigo, é transformação. Não é o contrário da vida, mas uma extensão silenciosa dela, onde a energia retorna à sua fonte. Quando vivemos com medo da morte, vibramos numa frequência de escassez. É o medo de perder o que se tem, o medo de não ser mais, de desaparecer. E o medo, como sabemos, atrai mais medo, mais limitações, mais experiências que nos fazem sentir pequenos e frágeis diante do mistério. Mas quando olhamos para a morte com os olhos da alma, compreendemos que ela é apenas uma passagem. E como toda passagem, ela pode ser feita com leveza, com aceitação, com fé. A maioria das pessoas vive tentando evitar a morte, e por isso esquece de viver. Elas se apegam, acumulam, controlam, por medo de que tudo acabe. Mas o que seria da vida se fosse eterna no corpo? O que seria da alma se não tivesse o direito de partir, de se expandir para além dos limites da matéria? A lei da atração nos convida a viver com intenção, mas também a morrer para aquilo que não nos serve mais. Morrer não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Deixar morrer o velho eu para que o novo possa nascer. E aqui está um dos segredos mais profundos. Para que a lei da atração funcione verdadeiramente em sua vida, você precisa permitir que partes de você morram. Você precisa enterrar os medos que te impedem de sonhar. Precisa sepultar os pensamentos que dizem que você não é digno. Precisa abandonar as versões de si mesmo que carregam dor, rancor e apego. A morte, nesse sentido, é libertação. A morte nos ensina sobre o desapego. E o desapego é um dos pilares da manifestação. Porque enquanto você estiver tentando controlar tudo, enquanto estiver agarrado ao resultado, à pessoa, ao momento, você estará bloqueando o fluxo da energia universal. Você precisa soltar. E soltar é, de certa forma, morrer. Morrer para o ego, para o controle, para a ilusão de permanência. Muitos mestres espirituais falam da morte como um renascimento. Buda deixou seu palácio para morrer para a ilusão do mundo e renascer para a verdade do espírito. Jesus morreu no corpo para renascer na consciência divina. Os grandes iniciados sempre entenderam que a verdadeira morte não é física, é vibracional. Morre-se para um estado e renasce-se em outro. Mas e aqueles que se foram? Aqueles que amamos e perdemos? Como a lei da atração explica o luto, a ausência, a dor da separação? A resposta está na frequência. A morte pode levar o corpo, mas não leva o vínculo vibracional. O amor que você sentia por alguém continua existindo. A energia dessa pessoa continua acessível em planos mais sutis. O que você precisa ajustar é a sua sintonia. Se você vibra em dor, não consegue perceber a presença sutil do que já foi. Mas se você vibra em gratidão, em amor, em memória iluminada, você pode sentir. Você pode se conectar. A morte não encerra os laços, apenas os transforma. Muitos vivem na tristeza profunda porque acham que a morte levou alguém de forma injusta. Mas a alma, que vê mais longe, sabe o tempo de ir. E a alma que fica também pode se curar, se permitir. O luto é necessário, mas ele não precisa ser prisão. Pode ser ponte. Pode ser um portal para um novo nível de consciência, onde você entende que tudo está certo, mesmo quando parece errado. Que tudo tem um propósito, mesmo quando parece sem sentido. E se você está vivendo um luto agora, saiba que você não está só. A dor que você sente é sagrada, mas ela não é eterna. E você não precisa se fechar para a vida porque alguém partiu. Pelo contrário, honre a memória dessa pessoa vivendo com mais presença, mais gratidão, mais coragem. A vida que você ainda tem é o maior tributo que pode oferecer a quem se foi. Na prática da lei da atração, a morte nos ensina sobre ciclos. Tudo começa, cresce, amadurece e se desfaz. Assim são os pensamentos. Assim são os relacionamentos. Assim são os desejos. E quanto mais você entende esse ritmo, mais fluidez você cria na sua vida. Porque você para de resistir. Para de sofrer. Para de querer segurar o que já cumpriu seu papel. A morte nos convida a confiar. A confiar que existe algo além. Que há uma ordem superior. Que a consciência não se apaga, apenas muda de frequência. E quando você começa a viver com essa certeza no coração, tudo muda. Os medos perdem força. O tempo deixa de ser tirano. O presente se torna sagrado. E aí,
finalmente, você começa a atrair não a vida que o ego quer, mas a vida que a alma precisa. A morte, quando observada pela lente limitada da matéria, parece um fim abrupto, um silêncio frio, uma ausência sem retorno. Mas quando elevamos nossa percepção e enxergamos a realidade com os olhos da alma, entendemos que ela não é o oposto da vida, é a conclusão de um ciclo, o fechamento de um capítulo sagrado no livro eterno da existência. A lei da atração, que rege todos os aspectos da nossa realidade vibracional, também está presente nesse processo que chamamos de morte. Pois até o ato de partir é, na essência, uma manifestação. Tudo o que vivemos é fruto de nossa vibração. E quando uma alma está pronta para deixar o plano terreno, esse processo não acontece de forma aleatória. Existe um propósito. Existe uma frequência sendo emitida e recebida. Mesmo que o ego não compreenda e se debata, mesmo que a dor da perda segue temporariamente nossa visão espiritual, o universo segue em harmonia. A alma que parte está respondendo a um chamado mais alto, a um alinhamento profundo com sua jornada evolutiva. Muitas pessoas se perguntam, mas por que alguém tão bom partiu tão cedo, ou por que pessoas que fizeram tanto mal ainda estão vivas? Essas perguntas, embora humanas e compreensíveis, nascem de uma visão limitada e materialista da existência. A lei da atração nos ensina que cada ser está em seu próprio caminho vibracional. Não é a bondade ou a maldade que define o momento da partida, mas sim o alinhamento da alma com seu próprio propósito de vida e transcendência. Às vezes, uma alma precisa viver apenas um breve período para cumprir o que veio realizar. Outras vezes, ela precisa permanecer por mais tempo, aprendendo, curando, ou sendo instrumento de transformação para os outros. Quando aprendemos a ver a morte por esse prisma, algo em nosso coração se acalma. Percebemos que ninguém vai antes da hora, ninguém fica por acaso, ninguém parte sem que haja um chamado da própria alma. A dor continua existindo, é natural. Mas ela passa a ser acompanhada de uma compreensão mais elevada, de uma fé mais profunda, de uma aceitação mais serena. E isso, por si só, eleva nossa frequência. E ao elevarmos nossa frequência, nos aproximamos mais da essência daqueles que partiram. Porque o amor, como energia, não se desfaz. Ele apenas muda de plano, de forma, de expressão. Quantas vezes sentimos que uma presença querida ainda nos visita em sonhos? Quantas vezes, no silêncio da madrugada, temos a sensação de estarmos sendo observados com ternura? Essas percepções não são ilusões, são ressonâncias. São vibrações que se conectam entre dimensões. Mesmo que isso aconteça inconscientemente. A morte não é um acidente espiritual, mas uma resposta vibracional a um ciclo que se completou. Quando a alma sente que já experienciou o que precisava nesse plano, ela começa a se alinhar, ainda que silenciosamente, com o retorno à fonte. Isso pode acontecer através de uma doença, de um acidente, de um envelhecimento natural, ou até de uma partida súbita. Mas o ponto central é que nada é por acaso, tudo obedece à lei vibracional universal. A lei da atração não se limita aos desejos materiais, como conquistar um carro, uma casa ou um relacionamento. Ela atua o tempo todo, inclusive nos bastidores da alma. E a alma, mesmo que a mente não entenda, sabe exatamente quando é hora de partir. Às vezes, ela dá sinais. Uma sensação de completude, de missão cumprida, de que algo está se encerrando. Outras vezes, ela parte em meio ao caos, para que os que ficam aprendam a lidar com a dor e descubram que o amor verdadeiro transcende o tempo e o espaço. Para muitos, a ideia de que atraímos até mesmo nossa partida pode soar cruel. Mas é preciso compreender que a atração vibracional não opera com julgamento humano. Ela apenas responde ao que somos em essência, ao que precisamos vivenciar para continuar evoluindo. Morrer, sob essa ótica, não é punição, mas um chamado para um nível mais sutil de consciência. E se a lei da atração atua até na morte, ela também pode nos ajudar a viver esse momento com mais serenidade. Muitos sábios e mestres passaram seus últimos dias em paz profunda, porque sabiam que estavam apenas atravessando um portal. Eles não lutaram contra o fim. Aceitaram. Entenderam que a resistência gera sofrimento, mas a entrega traz luz. Isso não significa desejar a morte, mas compreendê-la como parte do fluxo natural da existência. Na verdade, muitos de nós já morremos inúmeras vezes, emocionalmente, espiritualmente, internamente. Morremos quando deixamos um velho padrão para trás. Morremos quando abrimos mão de uma identidade que já não nos serve mais. Morremos quando perdoamos de verdade e deixamos de nos identificar com a dor. A morte está presente em cada transformação profunda. E quando acolhemos esses pequenos fins,
criamos espaço para novas manifestações. A resistência à morte é, em essência, resistência à vida. Porque viver de verdade é aceitar os ciclos. É entender que tudo nasce, cresce, floresce e morre, para renascer de outra forma. A natureza nos ensina isso todos os dias. As folhas caem, o inverno chega, o solo adormece. Mas, em silêncio, a vida continua se preparando para a primavera. A alma faz o mesmo. E é aí que a espiritualidade encontra seu ponto mais alto, quando entendemos que a morte é parte do milagre da vida, não sua negação. Que cada despedida carrega em si o germe de um reencontro. Que cada perda abre caminho para uma nova expansão. Que a dor do luto é o reflexo da profundidade do amor que sentimos. E o amor, como toda energia pura, nunca morre. Ele muda de forma, muda de plano, mas continua nos acompanhando. Aqueles que perderam alguém sabem como o vazio pode doer. Mas também sabem como, com o tempo, esse vazio se transforma. A saudade vira memória, a lágrima vira prece, e a ausência vira presença sutil. Você começa a sentir aquela pessoa em lugares inesperados, numa música, num cheiro, num sonho, numa sincronicidade. Isso é a vibração se comunicando. É a prova de que a conexão não foi rompida, apenas transmutada. Se você se abrir para isso, verá que a morte pode se tornar um mestre silencioso. Ela te ensina a viver melhor, a amar mais profundamente, a perdoar mais rápido, a valorizar o agora. Porque quando você entende que o tempo é limitado, você começa a viver com mais intenção. E a intenção, como sabemos, é o combustível da manifestação. Quanto mais você vive com propósito, mais você atrai experiências que estão alinhadas com a sua essência. E quando falamos de perder o medo da morte, não estamos falando de desejar partir, mas de viver com leveza. O medo é uma âncora vibracional. Ele te prende no passado ou no futuro, e te impede de viver o presente. Mas quando você dissolve o medo da morte, começa a viver com mais coragem. Você para de adiar. Para de se sabotar. Para de desperdiçar os dias com coisas que não importam. E é aí que a lei da atração começa a fluir de maneira mais poderosa. Porque a energia da manifestação responde à clareza, à entrega e ao amor. E nada nos faz mais claros, entregues e amorosos do que a consciência da impermanência. Saber que tudo pode acabar a qualquer momento faz com que tudo ganhe mais valor. A palavra dita com carinho. O abraço apertado. A manhã de sol. O café compartilhado. A risada inesperada. Tudo vira bênção. Tudo vira milagre. E se tudo é milagre, então viver é manifestar milagres a cada respiração. Inclusive o maior de todos, a presença. A presença que continua mesmo quando o corpo não está mais. A presença que sentimos quando fechamos os olhos e lembramos de alguém com amor. A presença que toca nosso coração quando olhamos para o céu e sentimos que não estamos sós. A morte, por fim, é a confirmação de que somos muito mais do que acreditávamos ser. Que somos consciência eterna experimentando a matéria por um breve instante. E quando esse instante termina, voltamos para casa. Não como punição, mas como recompensa. Não como fim, mas como recomeço. Se você está enfrentando a perda de alguém, ou o medo da própria partida, saiba que sua dor é compreendida. Mas também saiba que você pode transformar essa dor em portal. Portal para uma nova vida, mais desperta, mais conectada, mais vibrante. A morte não veio para te paralisar, mas para te acordar. Para te lembrar de que você é alma antes de ser corpo. E alma nunca morre. Por isso, não tema. Viva. Ame. Solte. Confie. Entregue. Perdoe. Agradeça. Porque, no fim das contas, a vida e a morte dançam juntas, em um ritmo perfeito, guiado por uma lei maior. E essa lei é amor. Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se aqui no canal. Há sempre mais luz à espera de quem escolhe enxergar além do véu. Que você viva com plenitude e morra com paz. Porque, no fundo, são apenas dois lados do mesmo infinito. Sim, a morte dói. Mas ela também ensina. Ensina que nada é para sempre, e por isso tudo é precioso. Ensina que não temos controle, e por isso devemos nos entregar. Ensina que o fim é, na verdade, um novo começo. E que a verdadeira manifestação acontece quando aceitamos até aquilo que não entendemos. A morte, para a lei da atração, não é o contrário da vida. É apenas o outro lado da mesma vibração. O lado onde a alma repousa, onde a consciência se expande, onde o espírito volta ao seu estado mais puro. E você não precisa temê-la. Precisa compreendê-la. Precisa vivê-la em pequenas doses todos os dias,
morrendo para o passado, para os apegos, para a resistência, e renascendo para a leveza, para o agora, para o amor. Se esse conteúdo tocou sua alma, se algo dentro de você sentiu paz, clareza ou esperança, considere se inscrever aqui no canal. Esse é um espaço para quem busca mais do que respostas, busca transformação. Que a vida te abrace. Que a morte te liberte. E que a consciência te guie.